O 13 de janeiro configura de importância relevante para o país e tem na sua gênese fatores internos e externos. Mas foi o processo de libertação do jugo colonial que iniciou todo o processo, reconhece o analista Bartolomeu Varela. A afirmação é de Bartolomeu Varela, na altura um dos membros da direção do PICV, que serviu de intermediário nas negociações para que se realizasse as primeiras eleições livres em Cabo Verde em 13 de janeiro de 1991. E o processo de libertação nacional também em Cabo Verde, para mim foi, digamos, o antecedente maior, né, do 13 de janeiro. Se não houvesse independência nacional, se Cabo Verde não tivesse tomado nas suas próprias mãos o seu destino, ou seja, a independência, a capacidade de decidir sobre si, sobre o seu futuro, dificilmente teríamos o 13 de janeiro. Não é? Veja-se que nós tivemos uma história de vários séculos de dominação colonial, e não conhecemos em Cabo Verde outras referências que não as de uma ditadura, de um poder autoritário ou fascista, não é? Como era o poder colonial, sobretudo nos últimos anos. Mas mesmo assim foi desde tempos da República em que houve alguma tendência para a criação de partidos políticos em Portugal, como prolongamentos em Cabo Verde, mas que não vingaram partidos políticos em Cabo Verde verdadeiramente. Nós não tivemos antecedentes de partido político em Cabo Verde. De acordo com Bartolomeu Varela, as mudanças ocorridas foram de forma inovadora e nenhuma democracia está imune de tentativas antidemocráticas das elites políticas. Então, vou dizer que a democracia tem que se defender através de processos democráticos, nomeadamente por via do aprimoramento dos canais de participação das pessoas, mas por meio de uma aposta mais firme naquelas instituições que são fundamentais para ajudar na formação de uma consciência cívica esclarecida. Como a comunicação social tem que ser cada vez mais apoiada no sentido de fazer o seu trabalho com independência, não é? E com isenção, com rigor, com cada vez maior especialização. Precisamos de jornalistas capazes de fazer o jornalismo investigativo. Eu creio que as academias podem colaborar com o jornalismo e nós, no Ministério Lusófono, podemos fazer isso, no sentido de haver uma maior especialização, no sentido de haver uma comunicação social muito mais atuante, que é a condição fundamental para que cumpra o seu papel, que é de mediar tantas relações que acontecem entre o poder e a sociedade. No entanto, questiona de que ganhos se pode falar em relação à democracia em Cabo Verde. Bartolomeu Varela foi categórico na sua resposta. A democracia é um processo de realização também, não é? A realização da democracia é um processo que não se esgota na sua consagração formal, nos textos da Constituição e outros textos fundamentais que consagram, por exemplo, largamente as liberdades. Mas veja de que liberdade se trata. Vamos falar às vezes bom, você tem liberdade de opinião, de expressão, tem direito de participação política, etc. Mas e os direitos socioeconómicos, que substanciam uma mudança das condições de vida das pessoas? Quando você tem uma franja muito grande das pessoas a viver na pobreza e na extrema pobreza, você vai perguntar se as pessoas querem viver escolheram viver assim. As possibilidades das pessoas ascenderem ao nível de cidadania livre, ainda na opinião de Bartolomeu Varela, não chegaram aos mais pobres e vulneráveis. Importa então questionar na opinião deste jurista e procurar-se saber que país somos. Não podemos agora estar a negar os contextos em que vivemos. Agora, nós poderíamos ter avançado muito mais, a meu ver, mesmo em termos da democracia formal. Veja-se que em Cabo Verde nunca se realizou um único referendo nacional ou um único referendo local para escutar as pessoas sobre determinadas questões fundamentais da nossa vida. Falta à nossa democracia essa componente participativa, que é muito importante, mesmo no plano formal. Agora, no plano socioeconómico, não há uma democracia avançada
sem que os direitos socioeconómicos também sejam fruídos pelas pessoas, pela grande massa da população, não é? Bartolomeu Varela afirma que a democracia política só é completa quando ela é acompanhada com o desenvolvimento socioeconómico.